Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karen e hoje eu venho falar para vocês de um conteúdo que eu já prometi no vídeo anterior, que é noções básicas de legislação portuária. Isso mesmo, um assunto que é muito cobrado aí em concursos na área portuária, é claro, né? Especificamente em concursos para companhias docas, em concursos para órgãos gestores de mão de obra, concursos também para agências reguladoras. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou apresentar alguns conceitos importantes para você fazer uma boa prova, tá bom? E se você chegou até aqui porque você se interessa por esse assunto, concursos é o tema deste canal. Então você já vai se inscrevendo para você ficar por dentro de tudo que eu trouxer por aqui. Já vai dando like também nesse vídeo. E já compartilha também esse assunto com quem você achar que pode se interessar. Assim você ajuda o meu canal a crescer e me ajuda a produzir mais vídeos para vocês. E já está disponível para venda a apostila que eu preparei para o concurso, para o processo seletivo do órgão gestor de mão de obra portuária do Porto de Santos, o concurso que vai ser realizado agora em breve, né? Agora em 2022. Eu preparei uma apostila com 101 questões comentadas, tá? Com gabarito e comentários referentes à legislação portuária e referentes a conhecimentos específicos, tá? Que são aí as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalhador no porto, tá? Nos portos. Então tá muito legal, tá? Uma lista bem interessante, bem completa. Tem questões aí que já foram cobradas em concursos anteriores na área portuária, questões também elaboradas por mim, todas com referência aí à legislação e às normas regulamentadoras. É uma ferramenta interessantíssima para aprendizado, tá? Para você colocar aí uma aprendizagem ativa, né? Agora nessa reta final, você não vai ter muito tempo mais para ler, né? Legislação, para ler normas regulamentadoras. Então, cai dentro aí dos exercícios, tá bom? Foca nisso, vai resolvendo exercícios, mesmo que você não tenha lido ainda a parte teórica. Você lê, você consulta ali a resposta, consulta ali os comentários, você entende, você depois volta nessa lista, faz novamente. Tenho certeza que você vai muito preparado para a sua prova. O preço dessa apostila é muito interessante, é muito acessível. Dá uma olhada na descrição que eu vou deixar aqui no vídeo, tá? Você já vai para a página lá do Hotmart e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua preparação. Você vai fazer uma excelente prova. Continua disponível, é claro, a apostila de conhecimentos básicos, né, que é português, matemática, informática e inglês, também para a prova do OGMO, que são 300 questões com gabarito, tá? E eu tenho certeza que também é muito interessante você adquirir e você ir resolvendo até a hora da sua prova, tá? Então, são as duas apostilas que eu preparei, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, vale a pena você dar uma conferida, vale a pena você adquirir, é um investimento que vai te ajudar muito, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Legislação portuária é o assunto de hoje. Bom, gente, como eu já falei para vocês, a legislação, ela não tem tantas leis assim, mas ela é extensa, ela tem bastante detalhes. Eu não vou conseguir falar de tudo aqui, mas eu vou trazer os principais tópicos, tá? O que costuma ser mais cobrado aí nos concursos na área portuária, tá bom? Um pouco sobre mim. Meu nome é Karen Vassoler, eu tenho formação em Engenharia Civil, com mestrado em Engenharia Civil na área de transportes, na linha de portos, e tenho uma experiência aí como engenheira civil concursada numa companhia docas, tá? Há 12 anos, um pouco mais de 12 anos, tá? Então tenho aí realmente uma vivência na área de porto e atuei inclusive como gestora nas áreas de gestão empresarial e nas áreas de meio ambiente e segurança do trabalho, o que me dá aí uma boa base para vir falar desse assunto. Eu acho que é muito interessante, assim, no meio de tantos conceitos, a gente tentar esquematizar esse conteúdo, tá bom? O conteúdo dessa legislação. Então eu trouxe aqui para vocês algumas definições importantes já esquematizadas. Observem aí o esquema, tá? Eu coloco para vocês porto organizado, terminal de uso privado, operador portuário e OGMO, além do trabalhador, né? O trabalhador portuário avulso. E eu coloquei para vocês aí um esquema de setinhas para vocês se atentarem para o que é
como que é a relação de todos esses atores aí dentro da operação portuária, né, propriamente dita. Se eu quiser apresentar esse esquema, a gente vai voltar nele daqui a pouco, para a gente começar a falar dessas definições, tá? Essas definições que aparecem na legislação. Então, vamos lá. Definições importantes. O que seria, então, esse porto organizado, né? Esse azulzinho que aparece aí em cima nesse esquema. O porto organizado é um bem público construído e aparelhado para atender a necessidade de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias e cujo tráfego e operações estejam sob jurisdição da autoridade portuária. Essa autoridade portuária é a administração do porto organizado, tá? Entenderam que além de movimentação e de armazenagem, o porto organizado também tem responsabilidade com relação ao tráfego e navegação. Olha que interessante, a gente vai ver um pouco mais disso, tá? Um pouco mais adiante. E o que é a área do porto organizado? É a área delimitada por ato do Poder Executivo. Observem, a gente está falando que o porto organizado é um bem público. Então, se é um bem público, o Estado, né, mete a mão, tá? Mete a mão no bom sentido, tá, gente? O Estado mete o bedelho, o Estado manda, né? Então, ele delimita por ato do Poder Executivo, é isso aí. É um ato que compreende as instalações portuárias e a infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Então, reparem que o porto, a área do porto, ela é muito mais do que um cais, ela é muito mais do que um pier, né? Ela é muito mais ali do que uma estrutura para acostagem de embarcações e para retirada das cargas, né? Ou para carregamento de navios. É muito mais do que isso. Ela envolve, gente, as instalações e infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado, tá? Sempre falaremos disso, de porto organizado. E o que é um terminal de uso privado? Porque a gente não tem só portos públicos, né, gente? A gente também tem o particular, né, atuando aí na área portuária. O terminal de uso privado, tá? Pela definição da 12.815, é uma instalação portuária explorada mediante autorização, tá? Autorização de quem? De quem? De quem? Do Estado. Mais uma vez aí, o Estado mostrando que ele manda na área portuária, né? Autorização e localizada fora da área do porto organizado. E aí, gente, eu trago para vocês, tá? Para vocês entenderem, para vocês conseguirem visualizar melhor o que eu estou falando, a definição aí da área do porto organizado de Santos. Olha que coisa linda, tá? É a poligonal do porto organizado de Santos, que foi determinado que por uma portaria ministerial, uma portaria do Ministério da Infraestrutura, tá? Em janeiro de 2022. Observem aquilo que eu falei para vocês, que a área do porto organizado, ela é muito mais do que um cais, muito mais do que uma área de acostagem de navios, né? Uma área de atracação de navios. Observem quanta coisa que essa área do porto organizado de Santos abrange. Olha aí em amarelo, tá? Vai desde a entrada lá do porto, olha, desde lá do canal de acesso ao porto, até aí as áreas de armazenagem, né? Olha que coisa interessante, tem as áreas de acesso ao porto, tá bom? Então, muito interessante aí para vocês entenderem do que eu estou falando. E foi delimitada, né, essa área, ela foi definida por uma portaria ministerial, né? É um ato aí do Poder Executivo, tá legal? Então, para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando, tá bom? Não basta a gente simplesmente ler a lei seca. Para a gente entender, a gente tem que ver realmente como é que é na prática, certo? Tá, mas como é que isso daí pode ser cobrado na prova? Na prova, o que eles vão cobrar vai ser realmente a definição ao pé da letra, tá? Espere que é isso que vai aparecer. Então, você vai ter que memorizar essas definições lá da 12.815. Lá na minha apostila Lei dos Exercícios, você também tem a legislação para você poder consultar.
e para você também memorizar algumas questões. Eu recomendo que você memorize essas definições, tá bom? Porque elas podem gerar confusão. Se você só der uma lida rápida, elas podem gerar alguma confusão na hora da prova. E essas definições vão ser cobradas sim, tá bom? Então, espere que eles vão cobrar alguma coisa, principalmente sobre porto organizado. E aí, o que eu trouxe para você? Marque a alternativa correta. Bem público, construído e aparelhado para atender a necessidade de navegação, de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias e cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária. Isso é a definição de quê, minha gente? Que a gente viu agora. Vamos voltar lá naquele slide? É a definição de porto organizado. Tá? Porto organizado. Então, alternativa A, tá? Mais algumas definições que eu acho muito importantes, principalmente para você que vai fazer a prova aí voltada para órgão gestor de mão de obra, tá? Quais são os conceitos aí relacionados ao operador portuário, órgão gestor de mão de obra e trabalhador portuário avulso, né? Que são questões que são definições que estão aí muito interligadas, né? Você entendendo isso, você entende como funciona o trabalho portuário, tá? Então, o operador portuário é a pessoa jurídica, né? Uma empresa pré-qualificada, não é qualquer empresa, tá? É uma empresa que foi pré-qualificada por quem? Pela autoridade portuária, né? Para exercer atividades de movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. A própria legislação, ela meio que tirou a autoridade portuária, quem manda no porto, né? A administração do porto, da operação. Embora a autoridade portuária já seja um operador portuário por natureza, ele não opera. Não. Quem tem que vir operar, quem tem que vir movimentar a carga dentro do porto organizado é um operador portuário. É uma empresa que é qualificada, né? Atestada lá pela autoridade portuária para fazer isso. Com base em quê? Com base em alguns requisitos que a autoridade portuária vai exigir. Outra definição importante é a de órgão gestor de mão de obra. O que vem a ser o órgão gestor de mão de obra? É a entidade que atua no setor portuário e que tem como uma de suas atribuições a intermediação da relação entre o operador portuário, o requisitante de mão de obra, e o trabalhador portuário avulso. Então, olha só, o operador portuário ele vai movimentar a carga lá dentro do porto organizado, mas para ele fazer isso, ele precisa de trabalhador portuário. Para ele ter esse trabalhador portuário trabalhando para ele, ele precisa de ir até o ógmo. O ógmo que faz essa intermediação, entre outras atribuições, porque é o ógmo que seleciona, né, esse pessoal, né, o trabalhador portuário avulso, e é o ógmo que vai fornecer esse trabalhador ao operador portuário, tá bom? Vai fazer a escalação e vai fornecer esse pessoal, vai disponibilizar, vamos colocar assim. Porque o trabalhador portuário avulso ele não tem vínculo empregatício com o ógmo, ele é avulso. Então, o operador portuário, quando precisa dessa mão de obra, né, do trabalhador portuário, precisa de ir até o órgão gestor de mão de obra, porque só o trabalhador portuário habilitado pelo órgão gestor é que tem condições de trabalhar para o operador portuário, tá bom? O operador portuário não pode ele ir diretamente no trabalhador e não pode também colocar pessoas que não estejam cadastradas ou registradas, né, lá no ógmo para fazerem as funções de trabalhador portuário, não, tá bom? Não é possível, isso é proibido, tá bom? Por lei. E pela lei, quem é o trabalhador portuário avulso? É o trabalhador que presta serviços de capatazia, de estiva, conferência, conserto de carga, bloco, vigilância de embarcações na área dos portos organizados e de instalações portuárias de uso privado, com intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. Então, é isso que eu estou falando para vocês, né? Tem sempre que ter intermediação do ógmo. E aí, vocês viram aqui que ele também fala de atuação nas instalações portuárias de uso privado? Por que isso? Porque qualquer uma dessas funções só pode ser exercida pelos trabalhadores que foram qualificados pelo ógmo, tá? Os trabalhadores que estão lá registrados no ógmo, né?
Então, o ógimo, ele pode ceder por tempo indeterminado, inclusive, um trabalhador portuário, ou, né, fazer intermediação, como ele faz para os operadores portuários dentro do porto organizado, também para os terminais de uso privado. Lembrando que as relações de trabalho são sempre reguladas por acordos e convenções. Existem inúmeros acordos e inúmeras convenções, tá? Com diferentes operadores portuários e também com terminais de uso privado. E como é que isso pode ser cobrado na sua prova? Vamos lá. Julgue a afirmativa. Operador portuário é pessoa jurídica pré-qualificada para exercer as atividades de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário dentro ou fora da área do porto organizado. Fora da área do porto organizado? Vamos voltar lá naquela definição? Bom, olha lá. O operador portuário, ele atua sempre dentro da área do porto organizado, tá? Então, essa questão está errada, com base na 12.815 de 2013. Voltando, então, aqui àquele esquema inicial, gente, só para a gente recordar aí como que é essa relação entre esses atores, né, que nós acabamos de definir, que aparecem aí na legislação, né? Então, você teria aí duas possibilidades, né? Porto organizado e terminal de uso privado, sendo que o porto organizado, ele não opera diretamente a carga, né? Ele não faz a movimentação e armazenagem de carga diretamente, e ele precisa, então, de um operador portuário que é qualificado por ele, que atua dentro dos limites da área do porto organizado. Esse operador portuário, para atuar ali dentro, né, para fazer toda a movimentação e armazenagem de cargas, precisa de uma mão de obra, e ele faz essa solicitação de mão de obra a quem? Ao órgão gestor de mão de obra, que, entre outras funções, né, tem aí a função de escalar o trabalhador portuário avulso, né? O trabalhador portuário que ele seleciona, que ele qualifica, que ele habilita e que ele cadastra ou registra, né? Então, só essas pessoas que estão lá, assim, cadastradas e registradas no ógimo, que podem atuar como trabalhadores portuários avulsos, tá bom? Já o terminal de uso privado, ele pode solicitar um trabalhador portuário avulso, sabe por quê? Ele também pode contratar por tempo indeterminado um trabalhador portuário. Aí o trabalhador portuário deixa de ser avulso, né? Mas só que ele tem que fazer isso também com a intermediação do ógimo. Você sabe por quê? Porque as funções de capatazia, de estiva, de conferente, elas têm que passar, elas têm que ser habilitadas pelo ógimo. Elas só são exercidas pelos profissionais que têm registro junto do ógimo, tá? Então, para o terminal de uso privado contratar esse profissional, ele tem que ir até o ógimo e fazer a contratação por tempo indeterminado. Interessante, né? Então vocês entenderam agora como é que é a relação entre esses atores que aparecem definidos lá na legislação. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que o conteúdo tenha sido realmente interessante para vocês. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com quem você quiser. Se vocês se interessarem realmente pelo assunto, eu posso trazer mais conteúdos aqui para vocês. Continue acompanhando aqui no canal, que tem sempre novidades por aqui. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau!